Oi, pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos começar a nossa nova atividade, tá? O nome dessa atividade o tema é célula, a célula, e aqui eu trouxe duas imagens, a célula animal e a célula vegetal, tá? Então, nós vamos ler um texto e vocês vão acompanhar, tá bom? Só um pouquinho, deixa eu só voltar ele aqui no lugar, pra gente começar lá do comecinho, tá? Aí, vamos lá então, vamos começar aqui. Ó, agora, a célula, ok? Esse é o tema da nossa atividade agora. Logo abaixo aqui a gente tem a imagem de umas células, né? De algumas células, né? A gente vê assim no microscópio, tá? Esse mais escuro aqui é o núcleo dela, tá? Então, vamos ler o texto. Você já pensou sobre o que acontece com o seu corpo quando você fica resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando está doente. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado e outras reações. Por que será que isso acontece? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente aos seres vivos. Que eles são formados por pequenas estruturas vivas, que são as células, tá? E é o trabalho conjunto dessas unidades, dessas estruturas, que possibilitam todas as atividades que os seres vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram que, quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabam também facilitando a pesquisa de novos medicamentos e tecnologias, tá? Então, aqui nós vamos dar uma olhada numa estrutura de uma célula. Conhecendo a célula. As plantas, os seres humanos e outros animais são formados por muitas células e, por isso, são chamados seres multicelulares, também conhecidos como pluricelulares. Calcula-se que o corpo de um ser humano adulto haja em média cerca de 30 trilhões de células. Existem também seres formados por uma única célula. São chamados seres unicelulares. Aqui do lado nós temos um exemplo, é a célula da ameba. Ela é unicelular, ela é uma única célula, tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui do ladinho vocês podem ler também depois, ó, o que é multicelular, unicelular, zigoto, microscópio óptico, tá? Mas aqui vamos continuar o texto. A maioria das células mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto humano, chegam a atingir essa medida. Como é possível estudar estruturas tão pequenas como as células? Por causa de seu tamanho, as células devem ser estudadas por meio de instrumentos que permitam a sua visualização, que são os microscópios. Um microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz. Esse tipo de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem das células, como veremos adiante. Além do microscópio, técnicas de aplicação de corantes são empregadas para permitir o estudo das células e de suas estruturas. Foi com a ajuda de microscópio que os cientistas descobriram a existência das células, tá? Aqui nós vamos observar uma célula de uma planta aquática, a Elódia, tá? O nome científico dela é Eugenia densa, tá? E aqui a gente tem a planta aquática, ok? Essa é a planta aquática e aqui é o microscópio observando as células dessa planta, tá? Como ela é uma planta, uma célula é vegetal, então aqui dentro, onde tem esses pontinhos, encontram-se os cloroplastos, tá? Depois nós vamos ver o que é ali embaixo. Aqui, nós vamos ver, para medir os elementos, esses elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas criaram unidades de medida.
menores que 1 milímetro. Uma das mais usadas é o micrômetro, que corresponde à milésima parte do milímetro. A maioria das células humanas mede de 8 a 130 micrômetros, ou de 0,008 a 0,13 milímetros, ok? À medida que progrediam os estudos sobre a célula, descobriu-se que ela se alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da vida. A célula passou então a ser considerada a menor parte viva de um organismo, a unidade estrutural e funcional da vida. O ramo da biologia que estuda as células chama-se citologia, tá? Agora vamos aqui, por dentro da célula. Para uma cidade funcionar corretamente, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transporte, o fornecimento de energia, a remoção de lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia, tá? Então, aqui foi feita uma comparação com o funcionamento harmônico de uma cidade em relação à célula, tá? Que a célula tem todas essas funções. Ela se alimenta, ela faz o transporte, ela tem energia, ela remove o lixo, tá? E ela se mantém saudável, tá bom? Então, algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e mantêm a vida, tá? Agora, aqui na figura, tem um esquema de uma célula animal e uma célula vegetal e de algumas de suas estruturas. Aí você tem que lembrar que as células são microscópicas. Na representação, uma parte da célula foi cortada para mostrar seu interior, tá? Então, aqui é uma célula animal, representada pelo pássaro, e aqui uma célula vegetal, representada pela árvore, tá bom? Então, vamos ver as estruturas que tem dentro da célula animal e dentro da célula vegetal. Primeiramente, o núcleo, tá? As duas têm o núcleo, ok? A mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular, a animal tem e a vegetal tem. A membrana plasmática, a animal tem e a vegetal também tem, tá? Agora, o cloroplasto. O cloroplasto é responsável pelo o que vai fazer a fotossíntese, tá? Depois nós vamos ver um pouquinho mais para baixo. Só a vegetal tem, a animal não tem. O citoplasma, as duas têm, né? O vacúolo de suco celular, só a vegetal tem, ok? Então, a única coisa que tem de diferente entre essas células são o cloroplasto, o vacúolo, né, e a parede celular, que ela tem também a célula vegetal, tá? O restante são todos organelas iguais, tá? Que tem as mesmas funções, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui agora. A membrana plasmática é uma película que envolve a célula, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai dela. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo a outras. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação das células. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas, que realizam diversas funções dentro da célula. A mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio, tá? E graças à sua atuação,
esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Nas células das plantas encontram-se ainda o vacúolo de suco celular, uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e realizam a fotossíntese, tá? Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal, só na vegetal. O núcleo. O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, tá? Palavrinha meio complicada. Conhecida pela sigla DNA, e tem em inglês aqui também. O DNA estrutura-se em fios microscópicos, que por sua vez organizam-se nos cromossomos. A figura abaixo representa o cromossomo que se desenrola até mostrar seu DNA, tá? Então, aqui nós temos uma célula, a representação de uma célula e o núcleo dentro dela, tá? Aqui é um cromossomo, o cromossomo está dentro do núcleo, ok? Aqui, nesse caso, o cromossomo, ele está desenrolando e está mostrando a fita de DNA. A fita de DNA é onde fica a nossa herança genética, tá? Então, você já deve ter percebido que as pessoas da mesma família costumam ter características semelhantes, como o formato do nariz, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, por exemplo. Essas características são passadas de pais para filhos, por meio dos genes, tá? Os genes são encontrados no cromossomo, né? E são formados pelo DNA, que é a nossa herança genética. As características dos organismos dependem tanto do gene quanto do ambiente, ok? Então, por enquanto, a nossa atividade é essa. Nós vamos estudar até aqui por enquanto, para depois a gente continuar na próxima atividade, tá? E vocês vão fazendo a atividade de vocês direitinho. Coloquem o nome na atividade, tá? O primeiro e o último nome de preferência. Mandem primeiro no AVA, para depois grampear tudo e mandar para a escola, tá? Para eu poder encaminhar, olhar no AVA primeiro, para depois pegar o impresso, tá bom? Então, é isso por enquanto. Façam a atividade bem feita, se cuidem, continuem usando a máscara, tá? Se protegendo e protegendo o próximo também, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, um abraço, tchau!